A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos uma vez mais para adorarmos ao Senhor nosso Deus, em especial hoje quando nós vamos gravar a nossa lição bíblica da nossa escola bíblica dominical. E com certeza o tema hoje apresentado é um tema muito interessante que eu acredito que há de tocar as nossas vidas e também nos trazer uma orientação acerca de quem é, acerca da pessoa de quem nós vamos estar tratando hoje, que é Satanás. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele mesmo que intentou contra a vida de Jó e tem até hoje também tentado contra a vida da igreja. E enquanto os irmãos estão chegando, vai ser a lição 3 da nossa escola bíblica dominical. E enquanto os irmãos estão chegando, eu vou fazer aqui rapidamente alguns compartilhamentos e depois nós estaremos fazendo a leitura do texto bíblico, orando ao Senhor também e fazendo a leitura do texto da revista. E com certeza eu acredito que vai ser uma bênção nós podermos falar sobre este assunto muito importante. Haja vista que tem pessoas que não acreditam que o diabo existe. Tem pessoas que não acreditam que o diabo ele existe, mas ele existe sim. Existe o reino de Deus e, consequentemente, também existe o reino das trevas. O reino de Deus é comandado por Deus, com certeza, mas o reino das trevas é comandado por Satanás e os anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Então essa terceira lição da nossa escola bíblica vai falar sobre Jó e a realidade de Satanás. Então nós vamos poder ver nesta lição, ver neste aprendizado que nós teremos, que o mundo espiritual ele tem influência direta, nas nossas vidas. E o que é mais importante, e também a gente precisa ter essa noção, que embora as trevas também atuem no mundo espiritual, mas nós, como servos de Deus, amantes da palavra do Senhor, entendendo qual é a nossa vida com Deus, nós não precisamos ter medo da ação do maligno, porque nós somos guardados pelo Senhor. É claro que nós precisamos ter essa certeza e ter em mente que, de fato, o Senhor, ele atua nas nossas vidas. Se nós não tivermos esta convicção, o que vai acontecer? Nós simplesmente não conseguiremos receber de Deus, passar para os irmãos e também nós não teremos o conhecimento do que acontece no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual, ele é real.
E a ideia que o nosso comentarista ele vai passar para nós é exatamente isso, que nós tenhamos esta consciência, de que o mal existe, que o diabo existe e que ele tenta, ele é o tentador. Ele veio para tentar contra os escolhidos do Senhor nosso Deus. Mas nós, independente disso, nós temos que permanecer fiel, né, diante do Senhor nosso Deus. Estou fazendo aqui meus 2 últimos compartilhamentos e já estarei falando aos irmãos, citando os irmãos que já chegaram, para eu não perder os irmãos, e também já fazer a leitura bíblica, tá bom? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui a minha sala virtual, convidando mais alguém que desejar estar conosco para que venha aprender da palavra do Senhor. E na verdade nós aprendemos juntos. Eu tenho dito que nós, através dos comentários que os irmãos trazem, nós temos assim um aprendizado extraordinário, tá bom? Então vamos lá, rapidamente, eu quero fazer menção para a gente poder ler e orar com os irmãos. Quem iniciou hoje foi a minha cunhada Leia. É um prazer, Leia, ter você mais uma vez, Deus te abençoe. Meu presbítero Valdinei Martins também, Deus abençoe. Não sei se está trabalhando, se está em casa, que Deus te abençoe, tá, companheiro? Irmã Silvia também, a paz do Senhor. Irmã Ana Júlia, a paz do Senhor. Tatiane Couto, a paz do Senhor, Tati, Deus abençoe. Sônia Maria também, a paz do Senhor, Deus abençoe. Cineia Silva, a paz do Senhor. Minha esposa Thelma, no meu perfil, pastor Valmir Ribeiro. Mara Regina, a paz do Senhor. E Marta Rodrigues, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá então, vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que o Senhor nos abra o entendimento, tanto para aprendermos, quanto também para passar para os irmãos aquilo que é fundamental para as nossas vidas. Ore comigo, vai ser uma oração rápida, ore comigo. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por todos os irmãos e irmãs que já chegaram e tantos outros que chegarão ainda para estar participando da nossa escola bíblica, da gravação, da live da gravação, da terceira aula da nossa escola bíblica. E eu quero te pedir que o Senhor possa nos ajudar, nos orientar e nos ensinar a Tua palavra. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Meus amados, então, olha só. O tema de hoje é Jó e a realidade de Satanás. Jó e a realidade de Satanás, tá bom? Eu acredito que vai ser uma bênção. Diz assim o texto áureo, irmão Marcos Brito, juntos hoje nos comentários. Hoje tem muito comentário para nós, irmão Marcos. Maravilha. Seja bem-vindo uma vez mais, companheiro. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. É o nosso texto áureo, Jó capítulo 1, versículos 6. A verdade prática diz assim: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Eu vou mais além ainda. Nós não só venceremos com as armas espirituais, mas nós só o venceremos em nome de Jesus. Se não for em nome de Jesus, no nome de Jesus, nós não venceremos. Obrigado, presbítero Valdinei. Compartilhou com 58 irmãos. Eu fiz aqui alguns compartilhamentos também, mas não sei ainda. Devo ter compartilhado com uns 10 ou 15, mas graças a Deus pelos irmãos que já compartilharam. A nossa leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 1, versículo 6,
E depois, do capítulo 2, versículos 4 e 5, tá? Jó 1, do 6 a 12, e depois 2, 4 a 5. Não dá para eu ler todo o texto, porque a gente está gravando também para o nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos gravando aí, Pastor Paulo Oliver, para o nosso canal do YouTube. Então não dá para a gente ler todo o texto. Eu vou ler o primeiro versículo, que é o 6, e depois o 4 e o 5, que diz assim: E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 2,4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem te dará pela sua vida. Versículo 5. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Disse Satanás para Deus acerca de Jó. Então nós vimos aqui ele se apresentando junto com os filhos de Deus, numa época quando nós não sabemos, mas ele se apresentou. E ele então vai questionar, a ponto de dizer que Jó só era temente a Deus, porque Jó tinha muitos bens, porque Jó era uma pessoa que tinha muita coisa. Mas Deus vai falar, então não tem problema, toca nele, tira o que precisa tirar, toca nele. E mesmo assim, ele fazendo tudo isso, Jó continuou adorando ao Senhor nosso Deus. Esta é a nossa lição. O nosso objetivo geral, irmã Sueli, é o seguinte: destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Irmã Josiane, a paz do Senhor. Cadê meu presbítero Silas? Temos 3 objetivos específicos, que é, primeiro, explicitar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que os seus atributos revelam quem ele é. Satanás é muito audacioso, para não dizer intrometido. Teve a coragem de ir até Deus se achando, né, o sabe tudo, para falar sobre Jó. É verdade, irmã Tatiana. Ele é aquele negócio. Enquanto Jesus Cristo lá em Apocalipse está, irmã Tatiane, batendo a porta, esperando que alguém abra para que ele possa entrar e cear e fazer morada, o inimigo ele não precisa que abra a porta. Ele só precisa de uma brechinha. Se tiver uma brechinha, para ele já é suficiente ele entrar. Tá? Já é suficiente. Temos, no segundo, então, afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela a sua natureza maligna. Sublinhar o ocaso do diabo, isso é, os seus intentos sobre Jó, não foram alcançados. O que ele quis, o que ele planejou, ele não alcançou, porque Jó era temente a Deus. Jó deu testemunho de alguém que temia ao Senhor, de alguém que tinha o prazer, né? Poderíamos até dizer assim, a exemplo, meu presbítero, a paz do Senhor, presbítero Silas, a exemplo de Davi, que vai dizer, irmã Eliane, a paz do Senhor Jesus, o Senhor é meu pastor. Então Jó também tinha esta ciência de que o seu Senhor um dia iria se levantar sobre a terra. Ele tinha essa certeza. Por isso que ele vai exaltar ao Senhor. Por isso que ele vai permanecer fiel a Deus, permanecer na sua posição diante do Senhor. A nossa introdução vai dizer assim,
Caso, já peço perdão, se chegar alguém e eu não conseguir citar o seu nome, me perdoe, porque de repente pode ser que na hora do estudo eu estiver falando aqui, pode ser que passe e eu não consiga citar o seu nome. Mas vai ser um prazer ter você na live em nome de Jesus. Só rapidamente aqui, na minha sala virtual, eu tenho Fabrício Vidal, Irani Cunha, tenho também, entrou na minha sala, mas está no meu vídeo principal, a Josiane Luiza, o Paulo César, Adriana Fortunato, um abraço, irmã Adriana, irmão Cleiton Frois também está na minha sala virtual. E deixa eu ver, eu tenho Claudionor Trancoso, Elisete Ferreira, Cláudia Lima, Maria Braga, José Nilson Taitson e Dirley de Queiroz Nogueira também estão em minha sala virtual, e acabou de chegar também Davi Gonçalves. Vocês que estão na sala virtual, se vocês desejarem, vocês podem vir também e participar do vídeo principal, até para que fique mais fácil, caso você coloque o seu comentário, de nós falarmos o seu comentário, tá bom? Diz assim então a nossa introdução, lição 3, tá bom? Diz assim: uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Isso é fato, tá? O diabo, ele existe. Ele é um ser real. Todo mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo o sofrimento experimentado pelo homem de Uz, por Jó, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali, o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nesta lição, abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Vamos lá então. Primeiro ponto a destacar aqui nessa introdução: o diabo existe. Isso é fato, tá? Há um pensamento e há uma ideia entre alguns que ele não existe. E de fato, para algumas pessoas, ele quer realmente que essas pessoas não acreditem que ele exista. Sabe por quê? Logo, se o diabo não existe o pecado, não existe condenação, não existe o mal. Então, seria assim um final muito bom. Mas o fato é que ele existe. Satanás é oportunista. Vê que veio se apresentar junto aos filhos de Deus para de alguma forma estar acusando Jó, pois ele também é acusador, né? Temos que ter cuidado, ele só está esperando uma oportunidade. É verdade, irmão Marcos, né? Irmã Josane, ele só espera uma brecha, uma oportunidade para nos acusar também. Então, queridos, olha só, nós vamos ver que ele existe, ele é real, tá? Tudo que Jó, está escrito em Jó, na verdade, é para nós termos esta convicção de que ele, sendo real, ele pode interferir em vida ou nas vidas das pessoas. E isso de fato acontece. Por exemplo, quando uma pessoa procura alguns lugares para saber sobre a sua vida, como está a sua vida, de fato ele fala. E ele fala até o que vai acontecer. Por quê? Se você é de Deus, o inimigo não tem como traçar um perfil do que vai acontecer com a sua vida. Ele pode até tentar, mas ele não pode afirmar. Mas quando alguém que já está entregue
alguém que já está vivendo de acordo com o querer dele. Então é fácil ele entrar na vida de alguém e lá na frente já preparar uma cilada, porque o inimigo faz isso. Ô irmão Jefferson Moraes, Deus abençoe, companheiro, meu pastor abençoado, a paz do Senhor. Estamos juntos na lição hoje, irmão Jefferson, lição 3 da nossa escola. Deus é fiel em nossas vidas, meu pastor e amigo. Amém, companheiro? Né? Lembrando que nós estamos aí no propósito de buscar Deus, de fazer a obra do Senhor, de levar a palavra do Senhor, nosso Deus. E é isso aí, irmão Jefferson. Aonde estivermos, vamos fazer notório o nome do Senhor, nosso Deus. A paz do Senhor, irmã Regina Lúcia. Deus abençoe. Irmã Tatiane, não dá para a pessoa acreditar em Deus e não acreditar no diabo, ou vice-versa. Assim como não tem como a pessoa acreditar em Deus e não acreditar na Bíblia. Mas infelizmente, irmã Tatiane Couto, tem pessoas assim. Acreditam em parte, não em todo. Aí vive uma vida realmente muito difícil, porque não acredita na totalidade da revelação bíblica. Ruth Leal, oração, está pedindo oração pelo seu casamento. Vamos estar orando sim, minha irmã. Satanás, veio para matar, roubar e destruir. É a tríplice missão do diabo: roubar, matar e destruir. Esta é a missão dele, descrita lá no Evangelho de João. Não é isso, irmão Jefferson? Mas o importante é nós estarmos na presença do Senhor, É nós estarmos fazendo a obra do Senhor nosso Deus, é estarmos glorificando ao Senhor nosso Deus, através das nossas vidas, entendendo que o mal existe sim, que ele existe. Então, alguém pode dizer que acredita em Deus e não querer acreditar na Bíblia. Então, logo não está acreditando em Deus, porque nós só acreditamos em Deus, irmã Tatiane, por meio da Bíblia. Se não for pela Bíblia, nós não conseguimos acreditar no Senhor nosso Deus. O irmão Jefferson, já compartilha aí na sua linha do tempo, tá bom? Compartilha, os irmãos, compartilha aí. Coloca nós lá também na sua linha do tempo, porque estando na sua linha do tempo, nós estamos evangelizando, nós estamos dizendo para as pessoas que o Senhor Jesus, ele deve ser anunciado. E cada casa, cada linha do tempo é uma família que recebe a palavra do Senhor nosso Deus. Tá bom? Então, faça isso. Então, aqui nós vemos que ele é de fato uma pessoa que ele existe e que sofrimento na vida de alguém pode ser causado pela ação dele, pela a interferência dele. Mas nós, que temos a presença do Senhor, não podemos nos amedrontar, ficar com medo e nem abandonarmos a nossa fé. Precisamos mantermos fiéis ao Senhor nosso Deus. Se alguém puder, coloca para nós aí quantos compartilhamentos a gente já tem, para ver se está batendo aí os compartilhamentos, tá bom? Vamos lá. Primeiro tópico, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Nós vamos ver que ele não é um ser espiritual, que ele é um ser criado e que ele também é um ser dotado de personalidade, tá? Então diz assim, um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. Nós estamos com 66 compartilhamentos. Vamos ver se a gente consegue compartilhar um pouquinho mais aí, amados. Ou alguma coisa está errada, Com certeza nós devemos ter compartilhamentos, mas tá bom, Vamos adorando ao Senhor nosso Deus, vamos evangelizando. Então nós vemos que o livro de Jó, não está preocupado em trazer a origem de Satanás, ou descrever Satanás em todos os seus capítulos, não. Ele vai dar
né, no início do seu livro, falando alguma coisa, mas depois não mais. Por quê, queridos, isso acontece? Porque não há o desejo de Deus, em nenhum livro da Bíblia, exaltar Satanás em todos os seus capítulos. Não, não existe isso. Porque quem deve ser exaltado e adorado é o Senhor. Inclusive na igreja. Nós sabemos que tem igreja que gosta de fazer entrevista com o diabo, gosta de entrevistá-lo, gosta de dar para ele 40 minutos, 50 minutos, até 1 hora do culto para conversar com ele. Ô irmãos, não foi isso que Jesus ensinou. Jesus só perguntou uma vez ao endemoniado quem é que estava ali, sabe para quê? Só para a gente saber que existem legiões, que existem no mundo espiritual, ele está ordenado. Tem uma ordem no mundo espiritual. E o que estava agindo na vida daquele gadareno era uma legião. Por isso que Jesus perguntou, para nós sabermos, né? E Jesus depois vai dizer, olha, essa legião aí, olha, isso aí tem que ter muita preparação, irmã Simone Barros. Senão não sai, senão ele não vai embora. Mas não quer dizer que Jesus ficou entrevistando, dando o seu momento precioso para que o inimigo possa falar. Então, na nossa vida, na nossa igreja, irmã Zuma, deve ser da mesma forma. Né? Nós devemos usar autoridade no nome de Jesus e mandarmos que o inimigo vá embora. Mandarmos, né, que o inimigo ele parta em retirada. Né? Por isso que a nossa vida ela é assim fundamental que nós tenhamos essa certeza de que o Senhor está conosco. Tem gente que gosta de dar ibope para Satanás. É verdade, irmã Regina. Tem gente que gosta de, vamos dizer assim, entrevistá-lo, perguntar. Aí pergunta tanto e ele é astucioso, né? Ele é ardiloso, ele cria situações, aí daqui a pouco ele lança uma mentira, todo mundo fica acreditando. Porque deu crédito para ele. Né? E detalhe importante, irmãos, ele atua mesmo e ele não perdoa ninguém. Não perdoa criança, adolescente, jovem, vovô, vovó, faixa etária. Não, ele não quer saber. Não quer saber se tem necessidade especial, se não tem. Ele acaba com todo mundo. O diabo é criatura, foi criado por Deus com o propósito de lhe adorar, mas tornou um anjo decaído, e assim como o inferno é real, assim também ele é real. Né? Então isso é isso aí, irmão Marcos. Então vamos lá. É um ser espiritual, né? Mas o livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permite conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual. Ele é espírito. Ele é espírito. Porém, tem o poder de se materializar. Tá? Ele pode materializar. Ele pode materializar e até, como diz a Escritura, se transfigurar, né, em anjo de luz. Ele pode se materializar. Ele pode, enfim, ele pode, sendo espiritual, ele tem essa condição. Por quê? Porque ele foi criado com esta finalidade. Né? Nós vamos encontrar vários momentos na Bíblia anjos se materializando, conversando com os homens, com os profetas. Então ele pode fazer isso. Né? Então diz assim, olha, e encontra-se na mesma categoria dos anjos. Aqui, na verdade, o comentarista fala que ele encontra-se na mesma categoria de anjos, mas depois nós temos um texto, talvez, não sei se vai dar tempo para a gente ler, Ezequiel capítulo 28, ali no seu início, depois lá do versículo 13, vai dizer que ele era um querubim ungido. Ali fala que ele era querubim,
né? Satanás não tem medo de cara feia, não tem medo de diploma de teologia, nem de diploma de doutorado em divindade, mas tem medo de um crente cheio do Espírito Santo. Maravilha, presbítero Valdinei. É isso mesmo, né? Aquele que é cheio do Espírito Santo e usa o nome do Senhor Jesus com autoridade, não tem ninguém que possa resistir. Então, queridos, nós vamos ver que ele então, Satanás, ou Lúcifer, que era o seu nome de origem, ele pertencia a uma categoria de anjos, vamos dizer assim, de primeiro escalão. Porque o céu também é ordenado. O céu é ordenado. Você vai ver lá, nós vamos ver lá, por exemplo, que Daniel, quando ora, a resposta logo saiu da parte de Deus para Daniel. E quem ia trazer a mensagem? Gabriel. Qual é a ideia que nós temos? Que Gabriel não é um anjo de luta, não é um anjo de guerra. Né? Gabriel é um anjo que traz resposta, mas ele mesmo não guerreia. Ele precisou que, né? Ele precisou que viesse o anjo que guerreava para poder vir. A ideia é, eu não diria maestro, mas eu diria que ele estava, irmã Regina, talvez no melhor lugar que deveria estar, né? Organizando tudo, tomando conta de tudo, vendo a adoração, né? A Bíblia vai descrever como sendo um ser lindo, um ser maravilhoso. E o interessante é que os louvores, antes de chegar a Deus, passavam por ele. Aí que aconteceu a vaidade. Mas, com certeza, como ele estava no lugar aonde tinha o louvor, pode ser que ele talvez tivesse voltado para a música, né? Para a música também, irmã Regina. Até porque a gente vê que hoje ele cria cada música, não é verdade, irmã Regina? Ele cria cada música, ele inventa cada música aí, joga aí para o pessoal cantar, que não é fácil não. É a música de quem? É a música dele. Ele que inventa e coloca para as pessoas cantarem aí, né? Então pode ser que ele estivesse lá. A Bíblia vai dizer que ele era querubim ungido e estava em um lugar de destaque. Queridos, são 11 horas e 5 minutos. Nós estamos gravando a nossa live para o nosso canal do YouTube, a live da EBD. Estamos com 72 compartilhamentos. Podemos melhorar um pouquinho mais. Aí eu vou ter que dizer para os irmãos, né? O que o meu amigo Jefferson diz sempre. Se os irmãos não compartilhar, eu vou ter que usar o que ele fala sempre. Quem não é visto, não é lembrado. Então eu preciso que os irmãos compartilhem o máximo que os irmãos puderem. Até para quê? Para que os irmãos possam lembrar que nós estamos com a palavra do Senhor. Nós estamos trazendo o estudo da palavra. Tá bom? Então é isso, irmã Regina. Não tem como a gente afirmar. Embora nós entendemos que ele era voltado para o louvor. Né? Ele era voltado para o louvor. Né? Tanto que até hoje ele guerreia contra o louvor. E até hoje ele não gosta, ele não tem prazer quando cantamos louvores a Deus. Se ele puder prejudicar, ele vai prejudicar. Ele vai fazer de tudo para que o louvor não saia. Mas em nome de Jesus sai sim, sai sim. Irmã Vilma Garcia, irmão Edenelson, lição 3 hoje da EBD. Maravilha. Então vamos lá. Aí fala então que aqui fala que é anjos, mas eu quero... É claro que todo ser espiritual, ele não deixa de ser anjo, só que tem uma categoria diferenciada no céu. O céu também é assim. Então o céu tem anjo, tem arcanjo, tem querubim e tem serafim. Então cada um está servindo a Deus de uma forma. Domingo estamos juntos lá. Domingo tem ceia sim, meu presbítero.
ceia após a nossa escola bíblica dominical, tá bom? Bênção pura. Vamos estar juntos lá em nome de Jesus. Então diz assim: os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade de rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. Depois da escola, isso. Nós vamos ver aqui, o diabo, ele é um ser criado, é um ser limitado. Ele não é onipresente, nem onisciente, nem onipotente. Ele é criado com uma força, com um poder limitado, mas ele tem poder. A questão de ter toda a ciência, não tem toda a ciência. A ciência dele é limitada. A questão do poder limitado. Ele pode estar em todos os lugares? Não. O diabo não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem como. E você pode me perguntar, mas pastor, então como que ele fica sabendo das coisas? É porque ele tem em tempo relâmpago, muito rápido, ele tem os seus adeptos que levam informação de todos os cantos do mundo para ele. Mas ele mesmo não pode estar em todos os lugares, porque ele é limitado. Ele não é como o nosso Deus, que está em todos os lugares. Não tem como. Irmã Miriam Rocha, a paz do Senhor, está sumida, minha irmã. Está sumida, hein? Mas que bom ter a irmã de volta. Então ele passeava, ele rodeava pela terra, tudo tranquilo. Tudo isso ele pode fazer. Só que quando ele está no lugar A, não pode estar no lugar B. Porque ele é limitado, o seu poder é limitado. Mas mesmo assim, irmãos, não é para nós subestimarmos o poder que o inimigo tem. Porque o poder dele, embora limitado, já é um poder imenso. Irmã Luciana, a paz do Senhor, presbítero Alessandro também. No segundo subtópico vai dizer que ele é um ser criado. Leiamos. Satanás é um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Tá? É fogaréu, presbítero Valdinei. Ele não é autoexistente. Deus é autoexistente. O Espírito Santo é autoexistente e Jesus é autoexistente. Qual a categoria angelical a mais forte? Ou não tem isso? São todos iguais dentro da sua categoria. Olha só, nós diríamos assim: as categorias especiais, irmã Regina. Quais seriam essas categorias especiais? Começariam o seguinte, poderíamos ir assim, dentro de anjo, tá? Porque Apocalipse vai descrever seres que a gente parece até filme de ficção, né? Com olhos em todos os lugares, enfim. Mas nós diríamos que os serafins, qual é o papel do serafim? O serafim, ele assiste no trono de Deus. Não é isso que Isaías vai dizer? Que eles estão lá assistindo diante de Deus? Então, primeira classe, os serafins estão lá. Depois vem o quê? Os querubins. Os querubins não assistem diretamente diante do trono. Os serafins sim, os querubins não estão diretamente ali, assistindo ali. E depois vem na hierarquia os arcanjos. Quem são os arcanjos? Os arcanjos são os anjos ou aqueles que têm missão de guerra. Agora, por exemplo, dentro da sua pergunta, vamos dizer assim, todos os arcanjos, no meu entender, todos os arcanjos têm o mesmo poder. Porque são arcanjos. Não tem um arcanjo que tem mais poder do que o outro. Talvez seja até a pergunta da irmã, né? O arcanjo não tem não tem mais poder do que o outro. Todos são iguais. Só que eles atendem uma ordem.
mesmo sendo iguais, eles não ultrapassam. Vamos dizer assim, por exemplo, eu tenho o pastor Israel, que é o meu presidente, mas eu sou pastor também, só que ele é meu presidente. Então pode ser que dentro da hierarquia, pode ser não, porque dentro da hierarquia, Deus tem aqueles que comandam, aqueles que são os comandantes. Para ter uma ordem tem que ter um comandante. Então a partir daí, mesmo sendo iguais, mas tem aquele que é o comandante. Logo, se ele é o comandante, ele está debaixo de uma ordem maior de Deus. Se está debaixo de uma ordem maior de Deus, eu não diria nem que ele tem mais poder, mas ele está com mais autoridade para realizar o que Deus tem para fazer. Irmã Dalva Biode, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, tá bom? E depois vem a categoria de anjos. Anjos, né, são os mensageiros, os enviados de Deus, né, que traz notícias para a igreja do Senhor Jesus, né, para aqueles que servem ao Senhor. São aqueles que estão sempre guardando. Na missão dos 70, Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ele caiu mesmo, né? Ele caiu, ele desceu, né? Ele desceu. Mas se Jesus disse que viu, né? Ele viu o quê? Ele viu porque ele sempre foi eterno. Então ele viu quando Satanás caiu. Os inimigos, os seus discípulos só viram o inimigo que caiu ali quando eles estavam orando. Mas Jesus viu porque ele estava lá quando o inimigo desceu à terra para perturbar aqueles que viriam habitar a terra. No 2, um ser criado. Satanás é um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas. O anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo, tá? Nem sempre o diabo foi diabo. Porque o diabo, antes de ser diabo, era quem? Era Lúcifer, ou anjo de luz. Então, nem sempre ele foi diabo. Ele fora um anjo bom como os demais. Assim, ele é uma criatura, não o Criador. Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Como ele não é autoexistente e semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado, né? O diabo é uma criatura limitada. O que é um ser incriado? Um ser incriado é Deus, porque Deus não foi criado. Deus não foi. Né? Deus não foi. Todas as demais coisas, tudo, fora do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todas as demais coisas foram criadas. Todas as constelações, tudo no mundo espiritual, tudo no mundo físico, tudo, os planetas, tudo foram criados. A irmã Miriam está pedindo oração, né? Para sua sobrinha que teve um bebê fora do tempo, né? Sim. Sim. Vamos estar orando. Ontem o irmão Nelson pediu também, irmã Miriam, oração pela... Parece que é Cíntia, não é Cíntia? O nome? Cíntia. Então, oração pela Cíntia. O irmão Nelson pediu ontem, nós oramos, né, pela Cíntia, pelo seu bebezinho. E hoje vamos estar orando novamente. Sim, irmão Nelson. Irmão Nelson. Olha, tá forte o negócio? Eita glória, maravilha. Também a live de amanhã, senhor e senhora Nascimento, participação especial do irmão Nelson, irmã Simone Barbosa, só tem fera, só vai dar fera lá, em nome de Jesus, e mais um montão de gente assistindo de casa. Vai ser uma bênção. Amanhã é 19h30, irmão Nelson, ou 20 horas? Só confirma aí, agora me deu dúvida. Eu acho que é... Coloca aí a hora da live de vocês amanhã, tá bom? Convide o povão aí, tá bom? Então, ele é um ser criado, tá?
a irmã Delvira, a paz do Senhor, ele é um ser criado. Criado e limitado. Tá? Ele é um ser limitado também. No 3 vai dizer, um ser dotado de personalidade, além do fato de ser um ente, uma entidade espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal, às 19h30, perfeito, perfeito. Live amanhã, Senhor, Senhora Nascimento, participação especial, irmão Nelson, irmã Simone Barbosa, às 19h30. Vamos todos adorarem ao Senhor nosso Deus. Amém. Então, no livro de Jó, vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. O inimigo, ele fala, ele argumenta, ele engana também. Ele consegue fazer tudo isso. Ele consegue enganar as pessoas. Ele consegue fazer com que as pessoas, sendo enganada por ele, cometam absurdos terríveis que nós vemos acontecendo aí. Porque são as propostas que ele faz. Uma vez eu vendo um testemunho de um irmão na igreja, ele estava no mundo do crime, ele deu testemunho e ele disse que um dia Satanás se apresentou para ele, não sei se o irmão Nelson estava nesse culto, eu acho que, não me lembro se foi numa quinta ou no domingo que ele falou que esse irmão trouxe esse testemunho. Ele disse assim, olha, um dia Satanás se apresentou para mim e me perguntou se eu queria ter fama. Ele me perguntou se eu queria ser famoso. Porque se eu quisesse ser famoso, ele me faria famoso. Só que ele disse o seguinte, só que ele me faria famoso, sabe como? Nas capas dos jornais, como um assassino. Já pensou, amados? O inimigo iria fazer desse irmão uma pessoa famosa, e na época não era irmão, estava no mundo, mas por quê? Porque ele iria para uma capa de jornal, onde ele ia aparecer como assassino, como tirador de vida das pessoas. É isso que o inimigo faz, né? É isso que o inimigo atua, né? Oração, está orando sim, irmã Sueli, irmã Delvira também. Deus abomina rebelião, né? E ele exatamente foi o que ele fez, uma rebelião. E hoje esse espírito de rebelião, presbítero Valdinei, está nas igrejas também. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, ele é dotado de personalidade. Ele tem argumento. Olha, vocês se lembram? Ele argumentou com Jesus. Pastor, realmente, tudo de ruim que fazemos é culpa do diabo? Ou há coisas que são atribuídas à nossa vontade mesmo? Boa pergunta, irmã Tatiane. Irmã Tatiane, nem tudo é o diabo. Embora nós sabemos que o diabo ele está atuando, ele está agindo, mas nem tudo é ele. Algumas coisas nós fazemos com a nossa própria vontade. Fazemos com a nossa própria mão. Não é o diabo. Ele pode, irmã Tatiane, de alguma forma até nos instigar para isso, mas a decisão é nossa. A decisão é nossa. Entendeu? Então nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que pensar dessa forma, né? Nem tudo é ele. Eu não posso culpar, se eu estou andando na rua e dou uma tropeçada, eu vou culpar ele? Não. Falar que ele colocou a pedra ali? Ou se eu estou indo com o meu smartphone, vendo o meu smartphone, vendo ali o meu ou iPad ou iPhone, vendo ali o WhatsApp, enfim, o Messenger, ou um vídeo no YouTube, de repente eu bato no poste, dou uma cabeçada no poste. Foi ele?
Não, não foi. Foi minha desatenção. Ou minha falta de atenção. Então nem tudo é ele. Agora, as coisas malignas são ele sim. Quando a pessoa arquiteta o mal, pensa o mal, arquiteta o mal, ventila o mal, como disse o presbítero Valdinei, cria o mal aonde está, aí tem a ação dele. Agora, nem tudo ele não. Algumas coisas, né? Algumas coisas nós procuramos com as nossas próprias mãos. Tá bom, Tatiane? Espero que eu tenha conseguido te responder. Marcelão Vasconcelos, Deus abençoe. Será na página, a live amanhã, tá? Será na página do Senhor e Senhora Nascimento, tá bom? Irmão Nelson lembrando. Deus abençoe o irmão também, irmão Marcelo. O inimigo é astúcio, né? Ele sabe que o seu fim está chegando, então ele quer levar o máximo de almas para ele, é verdade. Satanás aparece apenas no início do livro de Jó, uma forma sagaz, mas depois desaparece, porque foi envergonhado. Verdade, irmão Marcos? Ele foi envergonhado, é verdade. Então, ele tem personalidade, tá? Ele é perspicaz, uma palavra complicada, de falar assim, ó, perspicaz, né? Ele é astuto, ele tem situações que ele cria, que ele inventa, que ele vai levar a pessoa assim. Ele faz, com certeza. Irmão Isaías, tudo bem, companheiro? Como está a nossa turma aí? Como está a Carol, a menina, papai, família, todos bem aí? Um prazer te receber na nossa live. Estamos aqui passando o estudo da nossa lição de amanhã, ou de domingo, a nossa lição de domingo, a terceira lição. Com certeza vai ser uma bênção ter a sua participação também e os seus comentários. No segundo tópico vai dizer o livro de Jó e as obras de Satanás. Vamos falar sobre dor e sofrimento, sobre acusar e tentar. É o meio como Jó ele vai agir, como ele vai tentar contra a vida, né? Como o inimigo vai tentar contra a vida de Jó. Né? O que ele vai usar, o que ele vai trazer. Então fala, dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através de suas ações, é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. Então, através daquilo que ele faz, através das suas ações, nós conhecemos as suas obras, que são obras malignas. Tá vendo, irmã Tati? Por meio daquilo que ele faz, nós vamos conhecer as suas obras. Por isso que Paulo vai dizer que existe a obra... vai dizer assim, deixa eu formar aqui meu pensamento aqui novamente. Paulo vai dizer que existe as obras da carne e o fruto do Espírito. E ele vai dizer, Paulo vai dizer, em que se manifesta as obras da carne. As obras da carne vai se manifestar como? Vai se manifestar por meio das ações do maligno, como licenciosidade, como idolatria, fornicação, prostituição, adultério, tudo isso e muito mais, e muito mais. Então nós vamos ver que o inimigo ele vai agir, né? O inimigo ele vai entrar de alguma forma com essas artimanhas para nos fazer parar, né? Nos fazer parar. Irmão Marcelo, vamos estar orando pelo irmão, tá bom? Daqui a pouquinho, para Deus dar vitória ao irmão aí, o irmão voltar a falar normal, né? Sem dor, vai ser uma bênção. Esses testemunhos que o pastor citou me fez lembrar da saudosa Anastácia, cantora, o início da sua carreira. Houve um testemunho dela que ela disse que o diabo apareceu para ela e lhe ofereceu fama, riqueza, né? É isso que ele faz. Ele tenta fazer isso, né? Ele tenta enganar as pessoas. E quando ele não consegue,
por esse meio, irmã Regina, sabe o que ele faz? Ele diz para a pessoa o seguinte: você é incapaz. Ninguém vai te ouvir, ninguém vai aceitar o teu ensinamento, ninguém vai ouvir as suas canções. Desiste. É porque ele sabe o quanto a pessoa vai guerrear contra ele no mundo espiritual. Então ele já vai criar meio para fazer essa pessoa desistir mesmo antes da hora. Então ele vai se apresentar com o intuito de no seu argumento, falando com Deus, para trazer sofrimento à vida de Jó. E eu pergunto aos irmãos, quantas pessoas têm sofrido na mão dele? Irmã Nazaré, a paz do Senhor. Quantas pessoas têm sofrido na mão do inimigo, na mão do adversário? Quantas pessoas têm parado na caminhada? Quantas pessoas têm abandonado? Quantos pais têm tirado a vida da sua companheira? Têm matado seus filhos? Que coisa terrível! É a ação do inimigo. E o inimigo trazendo terror, trazendo pânico. Como disse a irmã Regina, ele sabendo que o dia dele está chegando ao fim, então ele quer levar o máximo de pessoas para estar habitando com ele no mundo espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então ele fala que o comentarista, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Primeiramente, o diabo atingiu as posses, né? Ele atingiu as posses de Jó, atingiu a família de Jó, irmã Creuza, e não estando satisfeito, ele vai atingir a vida de Jó. Quando ele fala no texto bíblico, ele vai dizer assim, olha, então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Sabe? Pele por pele. Então, é o argumento que ele vai ter. É o meio que ele vai vir para tentar acabar com Jó. Só que, como disse o irmão Marcos, ele vai aparecer, mas depois ele vai ser envergonhado e ele não vai aparecer mais. Ele é terrível, muitas pessoas têm se destruído. É verdade, irmã Regina. Pela ação dele, como disse o prefeito Valdinei, a tríplice missão dele, roubar, matar e destruir. 83 compartilhamentos. Hoje o compartilhamento não quer chegar nem a 100. Eu acho que o negócio está meio complicado hoje. Eu vou fazer um teste aqui rapidinho, enquanto eu vou comentando com os irmãos, só para nós vermos se vai aumentar um pouquinho. Mas então, queridos, o inimigo, ele vai promover na vida de Jó o que lhe foi permitido por Deus, que Deus lhe permitiu que fizesse. Mas, porém, ele não podia tocar em Jó para matar, mas podia tocar até na pele e nos ossos, mas não podia matar Jó. Só Jesus, né? Então ele vem trazendo dor e sofrimento. No 2, qual é a função dele? É acusar. O diabo é capaz de infligir, impor, aplicar dor e sofrimento. Mas não só isso, ele também acusa. Faz parte de sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Ou seja, Satanás vai dizer para Deus o seguinte, Jó só te serve porque ele tem muitos bens. Ou seja, Jó só te serve porque ele está interessado naquilo que o Senhor está fazendo por ele. Se o Senhor não der mais nada, ele deixa de te adorar. Se o Senhor não der, ele deixa de fazer. Se o Senhor não der, ele deixa de glorificar o seu nome. Então esta foi a acusação de Jó. Ele só te adora porque tem tudo. Do mesmo modo, pode ter pessoas também, a palavra, irmãos, eu estou no livro de Jó, só que eu estou fazendo menção, estou gravando para a terceira lição da nossa revista da Escola Bíblica, é a live gravação da Escola Bíblica, Jó capítulo 1 e depois o capítulo 2,
versículos 4 e 5. Jó 1, de 6 a 12, e depois 2, do 4 ao 5. Diz assim, né, o texto bíblico. Valdinei, pastor, minha mãe contava que a minha prima chamava muito por ele. Né? Um dia, na igreja, ela foi no banheiro e não retornava, foram ver o que estava acontecendo. O pastor Satanás, meu Deus do céu, só Jesus, né? Só Jesus. São coisas, né, que acontecem, né? Se a pessoa invoca, né? Se a pessoa invoca, com certeza o inimigo vai encontrar brecha. Né? De um tempo para cá ele ficou esperto, ele mira demais, né? Primeiramente nas famílias, né? Separar, destruir, parece ser o lema dele, e ele tem feito isso como nunca, irmã Tatiane. A missão dele é essa, né? Essa é a missão dele. Então ele acusa, ele é um acusador. Ele acusou Jó e nos acusa também. Ele é um acusador que está dia e noite, no nosso entendimento, dia e noite, diante do Senhor, irmã Raquel. Adorando, né? Adorando, porque ele, mesmo sem querer, ele adora a Deus também. Mas ele adorando, ele vai com uma, né? Que vai adorar, mas ele vai para nos acusar. Para falar, tá vendo lá? Tá vendo? Tá vendo o que ele está fazendo? Tá vendo o que ela está fazendo? Então ele é um acusador. É ele que trabalha, né, nos acusando diante de Deus. Então ele traz dor e sofrimento, irmã Zuma. Traz acusação, é só Deus na causa. E ele também tenta. Ele é o tentador. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte de sua tentar pessoas. Tentar. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus, os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. É uma característica do diabo, incitar e tentar para o mal. É isso que ele faz. É assim que ele atua. Esses dias eu fui fazer uma viagem para a convenção, e ali perto ali quando tem a região dos lagos, ali quando a gente vem naquela Vias Lagos e vai sair já perto de Rio Bonito, o trânsito ali, presbítero Valdinei, já estava um pouco parado, devagarzinho. Quando a gente passou debaixo de um viaduto, estava lá os bombeiros, mas para nós tinha sido um acidente. Mas o pastor Miqueias havia passado na frente e ele falou que em cima do viaduto havia uma pessoa querendo se jogar. Então é a obra do inimigo. Então havia uma pessoa ali querendo se jogar, querendo acabar-se com a sua vida. Volto a dizer o que o presbítero Valdinei falou. Ele veio para roubar, matar e destruir. Né? Ele veio para fazer isso. Ele veio para acabar mesmo com a vida das pessoas. Veio tentar as pessoas. Ele tentou a Cristo. Né? Ele tentou a Cristo. O Espírito Santo levou Jesus. Mas lá no final do tempo de Jesus, que Jesus estava, lá no final dos 40 dias, ele parece para tentar o Senhor. Mas Jesus o derrotou. Jesus o derrotou por meio da palavra. No terceiro tópico, diz assim: o livro de Jó e o acaso de Satanás. Nós vamos falar sobre queda e ruína de Satanás, Jó e o testemunho de Deus. Vamos lá então. Depois alguém coloca para mim aí se aumentou os compartilhamentos. Quando a irmã Regina colocou os compartilhamentos aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Parece-me que eram poucos compartilhamentos que estavam. Não chegava nem a 100. Mas eu compartilhei
com mais ou menos uns 15, só para ver se subiu. Pastor, o diabo não sabe do nosso futuro. Como ele age tentando impedir? 97, tá vendo? Os compartilhamentos hoje, amados, não estão entrando, sabia? Estão entrando não. Eu compartilhei aqui com meus grupos, deve dar mais de 15 grupos. Assim que a irmã Regina colocou. Eu estou querendo ler aqui o comentário da irmã Regina, mas está subindo. Pastor, o diabo não sabe do nosso futuro. Como ele age tentando impedir que recebemos as bênçãos de Deus e que as nossas petições cheguem até Deus? Ele pode impedir. Como ele pode impedir? Criando barreira no mundo espiritual. Sabe? Você lembra, irmã Regina, quando Daniel ora a Deus pedindo resposta, e Deus manda a resposta a Daniel, e assim que Daniel começa a orar, e a resposta sai diante de Deus, o anjo vem trazendo a resposta para Daniel, literalmente, e ele não consegue passar porque há na região celeste, né, os seres que governam, né, isso aí é até um estudo que alguns acreditam, outros não, né? Os seres que governam nas regiões celestes não estavam impedindo, não estavam deixando, né, que o anjo Gabriel passasse. Então eles impedem, entendeu? Eles podem impedir. Eles não podem, o inimigo não pode impedir de deixar né, que Deus não me ouça. Deus te ouve. Deus manda a resposta, manda. Mas às vezes também, sabe o que acontece? Às vezes uma precipitação nossa. Uma precipitação. Às vezes nós falamos, por exemplo, coisa simples. Olha, irmãos, olha, Deus vai me abrir essa porta. Só que Deus não abriu ainda. Aí, né? Deus não abriu ainda. Aí o que acontece? A gente fala antes da hora. Aí a gente vai impedir o agir de Deus. Não que Deus não queira fazer, Deus quer fazer. Mas aí uma ação nossa pode atrasar, né? E o inimigo ele vai lutar mesmo para a gente não ser abençoado, até para ver se a gente vai mudar, né? A gente vai voltar atrás. Alguém perguntou, não tem um nome aqui, mas eu vou responder. Pastor, o diabo consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo? Não, ele não consegue, porque ele não é onipresente. O que ele tem, não apareceu o nome ali, eu não consigo distinguir, né? O que ele tem é o seguinte: são os seus assessores, podemos assim dizer, irmã Cláudia Souza, os seus demônios, que lhe traz informação. Agora apareceu, Tatiana, a sua foto, perdão. Então, ele não pode estar ao mesmo tempo. Ele não pode. Se ele está num lugar, ele não pode estar no outro. Ele pode se deslocar de um lado para o outro com uma velocidade muito rápida. Mas mesmo essa velocidade rápida não dá a ele a onipresença. Ele não consegue estar. E ele também não consegue ler o nosso pensamento. Por isso que é complicado quando a gente não pensa e verbaliza. E fala: se eu pensei, guardei, armazenei, só Deus está sabendo. Então eu falo com Deus. Se eu tenho que pedir perdão, eu peço a Deus, porque eu não falei. Mas desde o momento que eu falo a palavra, eu estou dando legalidade. É complicado. Irmã Cláudia, paz do Senhor. Só Deus, né? Só Deus. Irmã Regina Lúcia, né? Então, a gente fica pensando nessas ações, porque ele é assim mesmo. O inimigo, ele é assim, né? O inimigo, ele trabalha dessa forma, né? Para tentar
para tentar de alguma forma nos fazer parar também. Diz então, olha, queda e ruína de Satanás. No terceiro tópico, o vocábulo acaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário como fim, final, queda e ruína. Fim, final, queda e ruína. Aí fala mais ainda. O livro de Jó retrata de forma nítida o acaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele em quase todo o livro. Deus, né? Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto no livro. Mas mesmo assim, né? Ele estando em oculto, né? Nós, quando lemos, nós vemos que Deus está guardando Jó. Né? Ele está em silêncio, mas o silêncio de Deus está falando alto em todo o livro. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não mais é mencionado no restante do livro. Não é, pois, propósito do livro pô-lo em evidência. Está vendo só? Não há o interesse do escritor, né? Deus usando o escritor, de colocar o diabo como sendo o personagem principal do livro. Não. O personagem principal do livro é Jó, um homem reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Esse é, entendeu? Esse é o tema do livro. Esse é o tema, esse é o personagem principal. Agora, o diabo apareceu, mas do modo que ele apareceu, ele também desaparece do livro. E a gente não vai encontrá-lo mais neste livro. Então aqui fala que dá uma ideia também do que vai acontecer no final das coisas. No final dos tempos, o inimigo, ele vai ser derrotado, vencido e derrotado para sempre. O final dele vai chegar. O final dele vai chegar. O dia dele já está contado. Não tem, irmãos, não tem escapatória. Não tem meio termo. Alguém poderia até dizer para mim assim, mas pastor, e se ele se arrependesse? Queridos, para ele não tem arrependimento. Arrependimento é só para os homens. Uma vez que o mal brotou no seu coração, uma vez que ele permitiu isso, uma vez que ele quis... Depois vocês vêm lá, não vai dar para a gente ler, porque a hora já está indo embora. Leia com atenção o capítulo 28 de Ezequiel, o início. Olha como é que aumentou 144 compartilhamentos. Só de ruim a gente, olha, 170 compartilhamentos. Agora que entrou os nossos compartilhamentos, amados. Mas será que a gente consegue chegar a 200 pelo menos? Olha só, como eu estava dizendo, você depois vai lá, lê o capítulo 28 de Ezequiel, os primeiros versículos. Aí depois você vai lá a partir do versículo 13 de Ezequiel. Lá vai descrever o rei, né? O rei de Tiro, ele vai ser descrito como sendo o próprio Satanás. Né? O modo como Satanás era, ele vai estar sendo descrito ali. Então faça isso, dá uma lidinha lá no capítulo 28 do profeta Ezequiel. Né? Então, queridos, o propósito do livro não é exaltar o inimigo, mas é exaltar a fidelidade de Jó. 2. Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico, ou seja, tem um início de sofrimento, mas o final é festa. O final do livro de Jó é só festa, meu amado, minha amada irmã. Não tem outra coisa não tem outra coisa no livro de Jó, não, só festa, só festa, só festa. Né? Deus, ele é poderoso. Vamos estar orando sim, irmão José Paulo, irmã Rita Alves, a paz do Senhor, Deus abençoe. Se tiver alguém que eu não disse o seu nome ainda, por favor, poste o seu comentário aqui,
para nós podermos citar o seu nome também nessa live. Nós vamos para o YouTube, essa live vai para o nosso canal do YouTube, tá bom? O livro de Jó tem o início dramático, mas um fim apoteótico. Jó foi submetido, irmã Rita, a uma prova de fogo. Ei, psiu, deixa eu te perguntar, tu está preparado para ser submetido a uma prova de fogo? Olha, irmão, só Deus. É verdade, prefeito Valdinei. Ele não está preso. Ele não está preso. Ele vai ser preso. Mas, no momento, ele não está preso, não. Ele não está preso, não. Né? Ele tem as suas ações. É claro que, vamos dizer assim, é claro que Satanás, ele não sai também do seu trono, né, do seu trono lá, para qualquer coisa. Não. E ele já tem os seus seguidores, porque o mundo espiritual, governado pelas trevas também, segue uma ordem, amados irmãos. Tem uma ordem, não é de qualquer maneira. Então, o chefão fica lá, mas tem aqueles que estão fazendo as suas ordens. Né? Então, aqui nós vamos concluir então dizendo, olha, Deus nunca abandonou Jó. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, irmã Rita. Ela também se manifestou trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Deus mesmo, no momento certo, testemunhou que Jó era um homem que ele sempre disse que era justo, reto e temente. Jó foi um homem justo, reto e temente. Mesmo no meio dessa prova de fogo que ele passou. O inimigo apertando ele. Perdeu todos os seus bens. Perdeu os seus 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Perdeu a sua saúde a ponto de ficar em um lugar, né, onde tinha cinzas. Não sei se aquelas cinzas ajudavam a secar aquelas feridas, ou ajudava, de repente as cinzas ajudavam de repente a amenizar um pouquinho a coceira, porque ele se raspava com um caco de telhas, não é isso? Mas ainda assim esse homem vai fazer a diferença. Né? O irmão Marcelo diz que acha que ele está preso. Mas eu acho que ele vai estar preso após o milênio. Por enquanto ele está agindo, ele está atuando. Está atuando, ele está agindo. Vamos estar orando sim, tá, irmã Rita? Irmã Regina, pastor, eu ouvi um comentarista dizer que no mundo espiritual tem sua hierarquia, sua ordem, exemplo. Quando damos brecha para o inimigo, Deus permite que o inimigo atue por causa da brecha. Vou esperar chegar mais um comentário, só para eu poder subir, senão vou desconectar aqui, para ver se eu consigo ler o seu comentário todo. O que acontece, irmã Regina? No mundo espiritual, existe hierarquia? Existe. Né? Segue a sua ordem. Deixa eu ver aqui. Olha só. Quando damos brechas para o inimigo, Deus permite que o inimigo atue por causa da brecha que demos para ele atuar. É certo? Olha só, eu vou usar um exemplo. A questão, eu vou usar uma outra palavra, tá? Legalidade. São as legalidades. O mundo espiritual ele funciona com legalidade. Ou seja,
Ou seja, por exemplo, o presbítero Valdinei falou ali de uma pessoa, um conhecido, um familiar, que vivia invocando o mal. Essa pessoa está fazendo o quê? Está dando legalidade para que o mal venha contra a sua vida. Está dando legalidade. Isso em relação ao inimigo. Até, parece brincadeira o que eu vou dizer, tá, irmã Regina? Mas é sério, tá? Até, olha só, até Deus, ele poderia fazer tudo o que ele quer, mas ele não faz, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões. Mas, por exemplo, Deus não rompe, Deus não tira, vamos dizer assim, direito de ninguém. A pessoa escolhe o que ela quer ser, mas, vírgula, na sua casa, vão dizer que a pessoa queira ser um assassino, um traficante, uma pessoa voltada para o mal, enfim, mas na sua casa tem uma senhorinha, tem um senhorzinho que todo dia está ali de joelho dobrado falando assim: Senhor, eu entrego fulano em tuas mãos. Trabalha na vida dele. Sabe, irmã Regina, o que essa pessoa está dando para Deus? Legalidade. Ainda que aquela pessoa não conheça a Deus, não queira conhecer a Deus, mas aquela pessoa, ela está sendo guardada, porque por meio da oração daquele vô, daquela avó, daquele pai, daquela mãe, está tendo legalidade para Deus guardar, para Deus agir. Então, no mundo espiritual tem isso. Deus não quebra isso. São as legalidades que se dá. Então, quando eu intercedo por alguém, eu estou pedindo a Deus. Então, ainda que aquela pessoa não queira, Deus vai agir por meio da minha oração, por meio da sua oração. Por quê? Porque nós vamos estar dando legalidade. Então, quando um pai, por exemplo, já vamos concluir aqui, quando o pai, quando a mãe xinga os seus filhos, né, chamando de diabo, de peste, está dando o quê? Legalidade. Outra legalidade, irmã Regina, outra legalidade, que essa é triste, eu cheguei, estou até me arrepiando aqui, mas eu vou falar, vou deixar gravado aqui nessa live. Outra legalidade que a pessoa dá para o mal. Ah, olha, se continuar assim eu vou tirar a minha vida. Se continuar assim eu vou tirar a minha vida. Se continuar desse jeito, outros pensam assim, se continuar desse jeito eu vou para a rodoviária, entro no ônibus e vou sumir na vida. Sabe o que acontece? Exatamente isso. São as legalidades que a pessoa dá. São as legalidades. Então nós, se temos que dar legalidade, vamos dar uma legalidade para Deus agir na nossa vida. Tá? A nossa irmã aqui, Fátima, colocou aqui, deixa eu ler aqui. Eu acho que o inimigo está preso só quando Deus permitir. Aí sim, como diz no livro. Sim, o inimigo, o diabo, ele só vai ser preso, segundo a narrativa bíblica, salvo o melhor juízo, só ao final da grande tribulação, quando o milênio for implantado. Por nada, irmã Regina. Irmã Regina, as suas perguntas, elas são de um cunho assim muito importante, porque tem muitas pessoas que têm dúvidas, mas às vezes não sabem nem como formular a pergunta. Então a gente procura responder da melhor forma. Deus conta também conosco para fazer a diferença. Ante este mundo, somos verdadeiras testemunhas, com o nosso testemunho de santidade, exemplo também,
quando vivemos, né, o que pregamos ante a esse mundo que tanto precisa de pessoas, né, exemplares como Jó. Amém, irmão Marcos? Vamos juntos, companheiro. Desde barro, só Deus, pastor. As pessoas deixam o diabo, né, agir. Entendeu, irmã Deise? Então é isso que acontece. O inimigo, ele só quer uma ação. Então o que eu tenho que fazer? Mesmo que eu percebo que algo está saindo fora, ao invés de falar, olha, tu tá igual isso, eu tenho que liberar a palavra de bênção. Da nossa boca tem palavra de bênção e palavra de maldição. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, presbítero Valdinei, amém. Irmã Nazaré, bênção pura. Então, amados, é muito importante nós estarmos firmados em Cristo, cumprindo o ID, cumprindo a vontade do Senhor. Aí a nossa conclusão vai dizer assim: o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real, a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João. Por isso devemos descansar em Deus, né? Aquele que é de Cristo, o maligno não lhe toca. Foi bem esclarecido, pastor. Deus continue abençoando. Amém, irmã Regina. Estamos juntos, né? Buscando em Deus o verdadeiro conhecimento, né? A sabedoria que vem do alto. Chegamos ao final da live gravação da nossa terceira lição da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Você que está chegando no canal do YouTube, você que vai estar participando, você que participou, você que vai estar deixando o seu comentário. Não esqueça também de curtir esse conteúdo e se inscrever no canal, né? A gente sempre aponta para baixo, por quê? Porque logo aqui embaixo está para você se inscrever e também acionar o sininho, tá bom? Que Deus te abençoe, que esse dia seja um dia de bênção na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus e depois eu ainda falo um pouquinho com os irmãos e já concluo. Deus e Pai, obrigado por esse estudo desta noite que gravamos a nossa live EBD, terceira lição, Jó e a realidade de Satanás. Obrigado, Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Somos falhos, somos pecadores, mas somos dependentes do Senhor. Queremos suplicar a tua bênção, o teu favor, que o Senhor, segundo a sua boa mão, esteja agindo poderosamente nas nossas vidas. E que nós possamos, ó Pai, através das nossas vidas, glorificarmos o teu nome. Como diz a tua palavra, que tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Pai, eu apresento agora também todos os irmãos que estão orando comigo, que tem alguma necessidade, a Cíntia que precisa, né, que está com seu bebezinho também na UTI, que o Senhor possa guardar a Cíntia também. Também, Senhor, os pedidos da irmã Sueli, os pedidos da irmã Rita, todos os irmãos que estão necessitados. Nós entregamos todos em tuas mãos, suplicando a tua bênção, o teu favor, acreditando, ó Pai, que o poder do teu Espírito Santo há de ser manifesto através das nossas vidas, das nossas orações. Pai, e não deixe que por meio das nossas palavras nós venhamos dar legalidade ao inimigo. Pelo contrário, vamos dar legalidade sim ao Senhor para agir e atuar na nossa vida. Pai, eu entrego todos em tuas mãos. Obrigado pelo meu irmão e minha irmã que esteve comigo até agora, nessa lição maravilhosa. Continue os abençoando de forma poderosa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Se você desejar, estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, que a infinita graça
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do querido Espírito Santo sejam sobre cada um de nós. Que amamos e aguardamos a volta de Jesus, e todos nós que cremos dizemos amém e graças a Deus. Deixa eu rapidamente aqui fazer menção de alguns comentários. A irmã Nazaré disse, né? Ela está gostando muito do estudo. Presbítero Valdinei desejando a todos um excelente final de semana. Irmã Regina dizendo que passou muito rápido. Irmão Marcos Brito, que bênção, pastor. Mais uma vez, lição linda. Deus abençoe o pastor. Ótimo final de semana. O irmão também, meu querido, Deus abençoe. Mandalva também, irmã Nazaré, irmã Regina. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma excelente noite de um sono reparador na presença do Senhor Jesus. E essa noite vai ser fria, hein? Essa noite vai ser uma noite gelada, mas guardados e protegidos pelo Senhor nosso Deus. E logo mais, sábado, nós voltamos aqui com a nossa live. Porém, às 19h30, venha com o Senhor e Senhora Nascimento na página Senhor e Senhora Nascimento, com participação especial do irmão Nelson e da irmã Simone Barbosa. Uma live especial do nosso irmão Tiago, a irmã Valéria, com participação do meu mano, duas vezes, né? Meu mano Nelson, e também da minha querida Simone Barbosa. Deus abençoe a todos, tá? E se esse estudo te abençoou de alguma forma, te enriqueceu de alguma forma, mande para mais alguém, tá? Evangelize mais alguém em nome de Jesus. Está gelado na beirinha? Aqui também, irmã Regina, que também está gelado. Só Jesus. Tive até que botar um casaco mais forte para poder aguentar. Irmã Janaína, a paz do Senhor. Deus abençoe. Queridos, foi muito bom estar com vocês uma vez mais, tá? Deus abençoe em nome de Jesus. Logo mais, irmã Rita, às 23h15 tem mais. Chegue às 23h15, vamos estar juntos celebrando ao Senhor nosso Deus. Deus abençoe a todos. Amém.